Ah, olá, viajante. Dormiu bem? Eu não. Achei um aplicativo aqui cheio de histórias. Nome dele, Reddit. Quer ouvir algumas dessas histórias? Já deixo um aviso que é de terror e talvez você não goste. Ah, sim. Queria agradecer ao carinho que vocês me deram no meu primeiro vídeo. Agradeço a todos. E sério, eu não sabia que meu vídeo ia bater tanta visualizações assim. Obrigado mesmo. Voltando ao vídeo, eu separei algumas histórias que eu gostei. Sente no sofá, pegue algo para comer e escute as histórias com muita atenção. A primeira história que eu separei começa assim. Isso que eu vou contar aconteceu comigo por volta de 2019 e, sem motivos aparentes, está voltando à minha mente com frequência nos últimos tempos. Tudo começou em uma noite como qualquer outra. Estava sentado assistindo televisão com a minha mãe quando o celular dela começou a receber chamadas de um número desconhecido com o mesmo DDD do nosso. Era uma coisa bizarra. O celular chamava, ela desligava e na mesma hora já ligavam de novo. Sério, não demorava nem 5 segundos. Foram umas 3 vezes. Tá, por si só, isso já é bizarro e insuportável. A princípio, achamos que devia ser telemarketing ou algum robô aleatório, mas já devia ser umas 23h30 e é incomum que ela receba chamadas a uma hora dessas. Então ficamos intrigados e ela preocupada achando que poderia ser alguma coisa importante. Então ela resolveu atender. Ninguém falou nada, mas também não desligava. Assim que ela desligou, voltou a ligar na mesma hora como estavam fazendo antes. Na próxima vez que o número ligou, eu mesmo resolvi atender. O som do outro lado era somente um som de vento muito forte, como se o celular estivesse na frente de um ventilador, e eu conseguia ouvir uma respiração pesada do outro lado. Ninguém falava nada. Desliguei e atendi umas 2 vezes até que eu enchi o saco e desliguei. As chamadas continuaram e então decidi bloquear o número, e é aí que a bizarrice começou. Até aí estava desconfiado que devia ser um desses bots que ligam para o celular da GNT e não falam nada, e que por alguma razão havia bugado, mas o que aconteceu depois riscou essa possibilidade. Outro número começou a ligar para o WhatsApp dela sem parar. Já assustado e sem paciência, bloqueei o número também. E então, o mesmo número que ligou primeiro começou a ligar para o meu celular. Vale dizer que o plano do meu celular estava no nome da minha mãe. Ficavam ligando direto do mesmo jeito que ligavam para minha mãe, e ao atender sempre o mesmo som de turbina e vento. Mesmo bloqueado, o número ficou me ligando durante 3 dias, em uma média de 30 ligações por dia, via pela notificação, até que pararam sem mais nem menos. Até hoje não sei o que pensar disso, só sei que foi uma bizarrice. Alguém aí já enfrentou situação parecida ou tem alguma explicação? Essa foi uma das histórias que eu fiquei confuso e em dúvida de quem era que estava do outro lado do telefone. Bora pra próxima. Já me aconteceu um negócio que não sei se foi sobrenatural, mas eu não consegui explicar de jeito nenhum. Uns anos atrás, eu tava viciado em ficar instalando diferentes versões de Linux num HD externo, só pra ver a diferença entre elas. Não sou da área de TL nem nada. O computador que eu usava para rodar os sistemas era velho e tinha sido formatado recentemente, além de não estar conectado na internet no momento da instalação. Eu baixava os arquivos de instalação de um outro computador mais novo que eu havia ganhado. Em uma das instalações que fiz, o sistema travou e começou a acontecer aquilo de clonar janelas, coisa muito comum nas versões antigas do Windows. Conforme eu fui sacudindo a aba para ver se voltava ao normal, foi surgindo na tela um desenho basicamente em tons de preto e cinza, no qual apareciam 2 montanhas e uma placa escrito "Bem-vindo a São Lázaro". Fiquei bem curioso na hora, meio sem entender direito o que eu estava vendo. Eu tinha baixado o arquivo direto do site da Manjaro, Linux que eu estava instalando. Pelo outro computador, era impossível qualquer interferência. Achando o negócio estranho, eu chequei só para ter certeza se o computador não estava de alguma forma conectado na rede. O cabo estava desplugado e eu não tinha nem tentado por a senha do Wi-Fi, uma vez que a instalação ainda não tinha acabado. Depois pesquisando, descobri que tem um livro de terror, escrito inclusive por um BR, com o nome São Lázaro. E detalhe, a capa é extremamente parecida com a imagem que apareceu no meu PC, só não tinha a placa de bem-vindo. Como eu sou meio cético, só ignoro que isso aconteceu. Ademais, não teve nenhum desenvolvimento, então tanto faz. No máximo foi algum bug na realidade, ou alguma entidade tentando me dar uma sacaneada. De novo foi bem bizarro. Vamos à próxima história. Saí de moto de Aracaju em direção ao Pontal de Coruripe, Alagoas, para encontrar uma amiga em uma pousada. Pelas minhas contas, tinha combustível certinho para a viagem,
e chegaria quando estivesse anoitecendo, sem problemas. Segui o Google Maps e ele me mandou para uma estrada que não existia. Não sei se porque estavam reformando a estrada ou sei lá o que. Bem, ok. Liguei o Waze e fui. 80 km a mais. Foi anoitecendo e começou a chover pra desgraça. Não conseguia ver porra nenhuma. Tive que reduzir bastante. Já à noite e sem chuva, entrei na estrada pra Coruripe, que tem umas retas bem grandes, e fui mantendo a velocidade a 80 por hora, por causa do combustível. Eis que uma hora o mineiro Jeca aqui distrai, vendo o mar em uma curva. A noite estava limpinha, iluminada pela lua, e quase saio da estrada e caio de um barranco. Se viesse uma pessoa na outra faixa, tinha morrido na certa. Pois bem, tento focar e vou. Numa das grandes retas da estrada, lá na frente, vi uma luz acendendo e apagando depois de uma curva. Não era piscando, era acendendo e apagando. Fiquei sem entender o que diabos era aquilo, até a coisa entrar na mesma reta que eu estava. Era um farol só, como uma moto, acendendo e apagando no mesmo ritmo. Continuei sem entender até que passei pela coisa. Sabe quando o tempo dá tipo uma desacelerada? Era uma CG antiga, aquele último modelo com farolzinho redondo, só que não tinha uma pessoa pilotando a moto. Eu até hoje não consigo descrever direito. Era uma coisa meio etérea, tipo uma névoa, tipo lençol balançando no vento, sei lá. E era como se tivesse um círculo de baixa saturação em volta. Não era sem cor, mas era como se você tivesse baixado bastante o slider de saturação de uma foto. E a sensação foi bizarra, porque não foi medo do tipo terror. Foi uma sensação de não pertencimento, de que devia vazar dali, de que não devia estar vendo aquilo. Mas não era terror. Também não sei explicar isso. Acelerei o máximo que pude. Gasolina. E fiquei olhando no retrovisor. A moto continuou indo, acendendo e apagando do mesmo jeito. Eu falei da parte da curva, porque uma conhecida que é espírita disse que o fato de eu ter passado por uma situação onde a morte era uma possibilidade grande pode ter aberto alguma coisa. E eu vi essa outra moto na estrada, sei lá. Eu não acredito em nada simplesmente porque não faz diferença nenhuma na minha vida. Mas a lógica dela faz sentido. Nunca vou entender o que diabos eu vi naquela estrada.